de dentro de um processo você pode extrair do próprio depoimento da vítima fatos favoráveis ao seu cliente. Olá, juristas! Está começando mais um Fora dos Autos, um podcast criado para mostrar o direito como ele realmente é, além da teoria, além da perfeição, dentro da realidade. Aqui nós não buscamos respostas prontas, buscamos experiências reais. A cada episódio você vai conhecer profissionais do direito, como advogados, juízes, promotores, que construíram suas carreiras na prática, enfrentaram desafios reais e acumularam aprendizados que não estão nos livros. Se você quer entender o direito além da faculdade, este espaço é para você. Teremos episódios novos todo último sábado do mês, às 18 horas, nas nossas redes sociais. E esse episódio conta com o apoio de parceiros que acreditam na educação e no fortalecimento do direito. Da loja Labor Santo, trazendo elegâncias e sofisticação à altura do universo jurídico. E também o Café Rio Brilhante, valorizando tradição, qualidade e bons encontros, porque toda boa conversa passa por um bom café. Temos também o grupo Gilberto Miranda, da GIMA, referência de credibilidade e compromisso, apoiando iniciativas que conectam conhecimento à prática. Também a Visalex Serviços de Contabilidade, apoiando esse projeto com excelência e confiança na gestão contábil. E por fim, temos também o Cicobi, fortalecendo conexões e apoiando iniciativas que impulsionam o desenvolvimento da nossa comunidade. O nosso muito obrigado a todos os nossos parceiros. E hoje nós temos um convidado muito especial que representa exatamente a essência desse projeto. Ele é bacharel em Direito pela Faculdade Interamericana de Porto Velho, Uniron, pós-graduado em Ciências Criminais, Direito Penal e Processo Penal, pós-graduando em Direito Constitucional pela PUC, no Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Advogados Criminalistas do Estado de Rondônia, representante da OAB Rondônia no Comitê Técnico Gestor do Sistema Eletrônico de Execução Penal, o doutor Nando Campos. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco hoje. Eu que agradeço, meu muito obrigado e parabéns ao projeto Fora dos Autos, né? Como ela mesmo disse. Aqui é o aprendizado fora da literatura jurídica. Exatamente. Onde não se tem um professor. O professor realmente é o mundo, mas lógico que você vai aplicar o que você aprendeu nos bancos das faculdades, da academia ou de universidades. Cada um usa o sinônimo que quer, né? Isso. Que às vezes usa as três terminologias, a pessoa fala o que é faculdade, o que é universidade. Mas a melhor universidade é a prática do dia a dia e é o mundo que a gente vive. Verdade. Sim. E doutor, para começar, a gente gostaria que o senhor se apresentasse, contasse um pouquinho, apesar do currículo, né, extenso, a gente gostaria que o doutor se apresentasse para quem não te conhece, se conhecer nesse momento. Como vocês já apresentaram, né? No momento eu narrava aí as qualificações que eu possuo hoje, graças a Deus. Mas lá no banco da faculdade, quando a gente via outros professores fazendo palestra, dando essa oportunidade de a gente ter a experiência do profissional dialogando com a gente, eu olhava ali, eu ficava abismado, né? Eu falava, caramba, o cara já é pós-graduado, o cara tem doutorado, tem mestrado, e assim, é toda uma bagagem que a gente traz. E hoje, voltando aí, me apresentando então, meu nome é Nando Campos Duarte, como já disseram, né? Meu sonho sempre foi ser advogado criminalista, já atuo há 10 anos, mas em contrapartida, no início de tudo, a gente nunca abraça a coroa que a gente quer. A gente vai caminhando na estrada que vai sendo oportunizada pra gente. Então, naveguei pelo mundo civil, naveguei pelo mundo trabalhista, mas até que, enfim, certa data da profissão, a gente se encaixa. E a ideia é não desistir e sempre procurar se atualizar. Então, sou Nando Campos Duarte, advogado criminalista, há 10 anos consecutivos. Muito tempo. E como é que surgiu o interesse do doutor pelo direito? Já começou ali na infância? Teve alguém de inspiração? Ou foi realmente ali com o decorrer do tempo, foi olhando opções e se encantou pelo direito? Ou não? Fez a faculdade sem ter esse apego pelo direito? Eu sempre que converso com as pessoas tem essa pergunta. E até eu brinco que eu falo que eu era meio fantástico mundo de Bob, né? E não tive assim um espelho. Na minha família ninguém é da área. Minha família, a maioria são autônomos, são comerciantes. Mas eu sempre, de criança, eu já tinha a mania de desenhar o que eu queria na minha mente, né? Uhum. Eu tinha 2 sonhos na vida, falar que eu queria ser militar e queria ser advogado. Não sabia nem o que era advogado, né? E ali nos meus 18 anos consegui ingressar na aeronáutica, servi por 6 anos. Nossa. E não consegui seguir carreira por não conseguir ser aprovado. Tem gente que diz que não foi porque, não, eu desisti. Não, eu acho que a gente tem que ser primeiramente justo com a gente. Não deu certo porque
não possuir o conhecimento necessário para conseguir se engajar lá. Mas, por outro lado, também, na fé de cada um, a gente sabe que às vezes a vida da gente está desenhada e a gente nem imagina. E aí, me sobrou a advocacia. E o que te levou a escolher essa área, a defesa criminal? A defesa criminal, desde a faculdade, eu já falava para os colegas, né? Ali, entre nós acadêmicos, perguntavam, e aí, Nando? Eu falo, cara, eu pretendo o mundo criminal, né? Por quê? Eu falo, cara, não sei, tem uma coisa que me chama para ali. Mas aí, durante os anos letivos da faculdade, eu sempre tirava um tempo para conhecer cada área de atuação, né? E aí, sempre que eu tinha oportunidade, eu ficava ali uma semana, 2, às vezes até um mês, em uma área específica do judiciário. Lembro que eu fiquei quase um mês na Justiça do Trabalho, aí fiquei mais quase um mês na Vara Civil, aí depois na Vara de Família, e aí, então, quando eu cheguei na Vara de tóxico ou tóxicos, que a gente tem que respeitar a pronúncia de cada um, né? E na Vara de Delito de Tóxico da Comarca de Porto Velho, quando eu cheguei ali, eu realmente me identifiquei. E nessa caminhada, assim, qual seria a maior dificuldade que o doutor enfrentou de todo, né, o tempo? Já são mais de 10 anos? São 10 anos. Né, 10 anos e alguns dias já. Em defesa criminal. Qual é a maior dificuldade? É no judiciário? É na atuação no dia a dia? É com o acesso aos clientes? É dentro de presídio? Como é que funciona? Olha, dificuldade você vai ter em todos os setores. Só que é aquilo, a advocacia criminal não diverge de nenhuma outra área de atuação da advocacia. Aonde você achar que é dificuldade, você tem que transformar ela em oportunidades. E ser advogado, apesar de vocês estar no mundo acadêmico, né, vocês vão ver que na profissão é isso. Dificuldades, ela vai ser uma palavra diária, vai ser um conflito diário de vocês. E essas dificuldades você não vai conseguir mensurar, igual tu falaste, é na delegacia, é no processo, é no judiciário. A dificuldade vai estar em todos os momentos da profissão, porque a gente lidar com pessoas. É verdade. E na atuação ali, lá no início, quando começou, que o doutor comentou que caminhou ali por algumas outras áreas até chegar na defesa criminal. Quando o doutor iniciou, qual foi, assim, entre os casos que o doutor puder citar, dos primeiros que te marcou mais? Como é que foi a experiência? A de cautela, eu vou reservar alguns nomes, né? Eu comecei em 26 de fevereiro de 2016, foi o dia que eu peguei a minha inscrição na ordem, e advoguei para alguns casos mais tranquilos. Mas teve um caso específico aqui em Porto Velho, foi a prisão de alguns políticos, e ali foi o boom da profissão mesmo, mas o resultado de chegar até essas pessoas é justamente o teu comportamento diário, a forma como você trata com as pessoas, o que você transmite a confiança para as pessoas, né? E, como tu falaste, antes disso não tinha como, mas dado um leque de amizade, vamos dizer, o network que eu tinha, foi as minhas funções que eu exercia aqui em Porto Velho, nascido e criado aqui, então algumas pessoas já conheciam o meu perfil e quando eu comecei a advogar, sentavam, eu sempre tentava convencer o meu cliente, e às vezes até com ausência de conhecimento, mas a diferença é que eu falava é isso, vamos perder umas noites de sono e vamos aprender, tá tudo escrito, tá tudo escrito, então não tem dificuldade, tem a dificuldade e você vai transformar ela em oportunidade. Exatamente. Teve algum momento, assim, inicial da sua carreira que você encontrou alguma dificuldade nesse caminho, que você pensou até em desistir ou foi tranquilo? Não, desistir não. Não era uma opção. Não, vamos dizer assim, não estou sendo desumilde, mas não, eu sempre eu vim de uma família assim, sempre determinada no que quer, né? E tipo assim, as dificuldades que minha família já passou lá atrás, então, comparando com as dificuldades que eu tinha aqui na frente, nunca deambulava no pensamento de desistir. Lógico que cada ser humano age de um jeito. Sim. Pode ser que a partir de hoje eu tenha algum desafio que eu falo, não, agora eu vou desistir. Doutor Marcos, eu dei uma entrevista para a menina do Fora dos Altos e o senhor disse que nunca tinha desistido. Pois é, até agora eu te falo, nunca teve nenhum momento de eu pensar em desistir, não. E qual seria, assim, a parte que o doutor acredita que na atuação prática na defesa criminal, no dia a dia, a gente não aprende na faculdade, na vivência mesmo, aquilo que a gente comentou lá no início, que é uma faculdade da vida, que a gente consegue dizer. Qual que seria essa situação? Vou te falar especificamente da advocacia criminal. Igual fala assim, né, até brincam, né, que no começo você é advogado de família, e você acaba, sim, advogando para a família, e não tem nenhuma lei que proíba a gente de advogar para familiar nenhum. Em nenhuma seara. Recomenda-se que não, porque a gente é ser humano e, como tal, a gente tem sentimentos. Mas parece que a profissão me ensinou isso.
e assim, não consegui enfrentar dificuldade no trato da profissão. A dificuldade que a gente tem às vezes é com pessoas. O doutor tem uma área maior de atuação em alguns tipos de casos, por exemplo, questão de drogas, questão de homicídio. No direito criminal, quais são as áreas que o doutor mais atua? A área que eu mais atuo desde o dia que eu iniciei, tráfico, hoje diminuiu um pouco mais, que é o roubo, né, que é um 57, e tinha poucos furtos, que eram 55, que quando eu comecei ainda não tinha esse furto qualificado, que era um exemplo, roubar um caminhão-cofre numa BR, né? Ali é um 57. Agora, o mesmo infrator, ele invadir uma agência bancária na madrugada e quebrar a parede dela e entrar um furto. Então, depois que teve a inovação da lei, diminuiu um pouco mais. Mas hoje, o potencial maior da advocacia que eu atuo é tráfico. E agora eu vou falar para vocês em primeira mão aqui, só sabe o pessoal do escritório, 10 anos que eu atuo. Adivinha quantos júris eu fiz? Quantos? Só um. Um júri. Só um. Justamente por isso que eu falo. Falou, dificuldades? Tenho. Agora eu vou te falar de uma dificuldade que eu não falei, tem. Eu tenho uma dificuldade muito grande de vender sonhos para clientes. Eu sou muito transparente no momento da contratação e essa é uma das, não dificuldades, mas uma das lacunas que ficam, que não me permite fechar contrato, porque tem cliente que vem com mais ideias e eu digo, não é assim que funciona. Então, 10 anos só fiz um júri e adivinha, infelizmente, meu cliente foi absolvido. Olha aí! Então tem que fazer mais. Mas é justamente isso. Aí vou vestir a palavra de vocês. Essa é a dificuldade. Eu não consigo vender para o meu cliente o que eu não consigo dar o resultado para ele. Muitas das vezes a pessoa, ela espera ouvir o que ela quer ouvir, né? E às vezes a realidade não é isso. E a gente tem que entender que a norma, ela tá ali, ela vai ser aplicada no seu caso. Então, se couber direito ali, né, na sua situação, aí sim a gente não... Mesmo tendo a possibilidade do direito, tendo a opção da absolvição, nem mesmo assim a gente pode garantir, né? Porque às vezes num juízo de primeiro grau pode vir uma condenação, ter que recorrer e tudo mais. Então, mesmo tendo o direito ainda, a gente não pode passar isso pro cliente. Às vezes ele não gosta de ouvir isso, né? Ainda mais que tá trabalhando ali com a liberdade da pessoa. Que eu digo que é o primeiro bem. As pessoas dizem que é a vida, mas eu acho que é liberdade. É verdade. Eu acho. Então. Porque antes da morte vem a nossa liberdade. Uma pessoa presa, pra mim, ela tá morta. É verdade. Você não faz nada. Exatamente. Interrompe sonhos, né, também. Acaba tudo, né? Acaba. Ou interrompe, ou suspende também, né? Sim. É verdade. E aí, só para não perder o nicho, o gancho aqui, desses 10 anos, falei do júri, né? Eu trabalhei 6 anos numa tese de defesa de invasão de domicílio. Nossa. Ia para audiência, a justiça não aceitava. Ia para audiência, a justiça não aceitava. Depois de 7 anos, eu consegui uma anulação por invasão de domicílio. E aí deu certo. É realmente aquela persistência de não desistir de um caso, 7 né? Não anos. desistir de um sonho, não desistir de uma vida. Acredita. Pô, às vezes tu pode estar errado, mas acredita, uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Seguindo esse caminho, pra você, qual é a maior dificuldade que você vê em montar uma tese defensiva nesse tipo de caso? Quais estratégias também, Exatamente, normalmente você usa? É como diz a palavra chula, cada caos, um caos, né? A dificuldade é justamente essa, é você aprender a lidar com as derrotas de algumas teses que você defende. Como eu te falei, demorei 7 anos para conseguir convencer um magistrado de que realmente eu estava correto na minha tese de defesa. Só que é muito difícil, né? Hoje, eu digo por experiência, o que está lá na legislação processual, principalmente na legislação penal, não segue daquele jeito. Os trilhos processuais. Você atuando, você vê que às vezes descarrila, né? Às vezes promotor, e hoje a gente está vendo isso, né? Eu vou falar porque é público. Hoje isso foi revelado no Supremo Tribunal Federal, né? A gente vê que realmente as pessoas ficam ali manuseando, manipulando o processo de outra forma, e infelizmente isso acontece aqui nos bastidores. E às vezes a gente imagina que isso acontece lá longe, né? E acontece aqui no nosso dia a dia. Às vezes o rito é mas acaba acontecendo de uma forma diferente. E até entrando nesse ponto, queria que o doutor destacasse a importância de ter um advogado criminalista na atuação de um processo, exatamente por isso, né? Porque tendo um advogado que tem as estratégias certas, tem ali também o conhecimento jurídico, faz toda a diferença nesse tipo de caso, onde há certo tipo de violação no decorrer do processo, seja
por um lado ou por outro, né, do ator daquela situação jurídica? Eu sempre falo para meus clientes, quando vão no escritório, atendo, e às vezes, infelizmente, o cliente não tem, às vezes tem ou às vezes não tem condições de fechar o contrato, eu digo, ó, independente de ser eu, ou de ser outro advogado, ou que o senhor vai até pela Defensoria Pública, em momento nenhum, deixe de ter um advogado do seu lado. Tem pessoas que, agora eu vou jogar o queijo aqui para a Defensoria Pública, tem pessoas que não entendem que eles têm sim o direito de ter um advogado, um defensor público no momento do flagrante dele na Defensoria. E tem defensor de plantão, tem promotor de plantão, Sim. tem juiz de plantão, e nós temos um projeto dentro da OAB, uma ideia, tá? Ideia corrigindo, uma ideia de a OAB criar um plantão da ordem. Interessante. Por exemplo, alguém que veio de outro estado, está preso aqui, não conhece nenhum advogado, mas todo mundo sabe que tem uma OAB em qualquer lugar do Brasil. Sim. Ele pode entrar no site da OAB e ver quem são os advogados de plantão. Não é aquela consulta do CNA. Uma abazinha, igual quando entra no site da Defensoria, da Promotoria ou do Judiciário. Ele vai entrar no site da ordem e vai ter advogados da OAB de plantão que vão participar dessa escala de plantão. É interessante, né? Porque destaca o compromisso da Ordem dos Advogados com a sociedade também. É um profissional mais perto de você, né? Sim. Vamos falar só da ordem, senão vai parecer que só o cidadão só tem direito. Eu falo, tem dever. Então, tem um promotor para corrigir a pessoa no momento do fato dela? Tem. Tem um juiz que vai recepcionar ele? Tem. Então, ele tem direito de ter um advogado, independente de ser da Defensoria ou da OAB ou advogado particular. Mas o cidadão ele tem que ter o direito a partir do primeiro ato, que é a voz de prisão. E é um direito constitucional, né? Dele conhecer seus direitos e ter ali uma atuação de defesa. Isso. Já teve algum caso de que teve alguma nulidade referente a esse tema? Ele não estava com o advogado presente, foi feito o interrogatório sem a presença de um advogado e você buscou alguma nulidade? Já teve um caso que, quando eu cheguei na delegacia para ouvir o cliente, o delegado disse que já tinha ouvido ele, já tinha feito despacho e já tinha, inclusive, consignado a fiança dele. Eu falei, mas o senhor informou para ele que tinha dinheiro de advogado? Informei. Eu fui no popular chiqueirinho, né? É uma cela dentro da delegacia, e perguntei do cliente, o senhor foi informado que tinha advogado? Ele falou, não, me levaram lá na sala, ele fez um monte de perguntas e eu assinei. Aí. Né? Tanto que hoje tem alguns delegados na central de flagrantes hoje que eles já filmam os atos dele para juntar no processo, e é o que tem que ser feito hoje. Não é que deixavam de fazer. É melhor fazer, é melhor prevenir do que remediar. Eu acho que a gente está vivendo uma era que é a era da tecnologia e... usar ao nosso favor, né? Usar a favor. Só que ele fala assim, não é usar de maldade, de malícia. Eu, particularmente, eu falo, todo mundo sabe. Meus colegas advogados, quando vêm falar comigo, eu gravo. Eu entro na delegacia, eu já pego o celular aqui, já ponho no modo avião, já ponho para gravar aqui o áudio, estou gravando. Doutor, estou se agindo má fé? Não. Estou me respaldando de futuras intempéries. Sim, a gente tem visto bastante nas redes sociais como o advogado tem sido tratado perante as autoridades policiais, que infelizmente às vezes é com muita falta de respeito. Eu digo que o que a gente assiste hoje na TV, na internet, é o que sempre aconteceu. Sim. O problema é que antes não tinha... exatamente. O cidadão ele não tinha um aparelho de filmagem. Hoje está sendo exposto. Hoje... Falando sobre esse assunto também, gostaria que o doutor falasse um pouquinho das prerrogativas dos advogados. Na atuação, tanto lá com o juiz quanto na delegacia, quais são os direitos, quais são as prerrogativas do advogado? Como é que isso funciona na prática? Na prática... Eu acho que a gente falou desse assunto agora há pouco, né? Que, principalmente na justiça trabalhista, fala assim, deu 15 minutos, eu vou me embora. Não é bem assim. Mas vamos voltar aqui pro mundo que eu atuo, que é o criminal. A gente sabe que lá no estatuto diz que a gente é com cancela, sem cancela, entra a hora que quer, mas aí eu sempre falo assim, tem gente que imagina assim, que chega igual um super-herói, mete o pé, quebra a cancela, arromba a porta. E não, porque não tem só um advogado. Quando eu comecei a advogado, nós éramos 7 mil advogados. Hoje está em quase 16 mil. 16 mil, né? Vocês vão virar quase 20 aí, né? Dependendo. E assim, no atendimento às prerrogativas, eu não tive problema para ser atendido. O problema é que tem de realmente aguardar. É diferente, na década de 90, até o início dos anos 2000, conheço os colegas aqui, eram 2 mil advogados. Então era mais fácil. Então assim,
O que eu assisto hoje, os magistrados, o judiciário, os servidores, eles respeitam muito nossas prerrogativas. Só que às vezes tem um conflito da própria função, do próprio efetivo deles, tanto no judiciário como no sistema de segurança pública, que é o sistema prisional, que a alegação deles realmente é verídica e é bem deficiente, né? E é justamente nesse contexto que a OAB trabalha hoje. Tu falou da prerrogativa, nós temos uma comissão de defesa e prerrogativa bem atuante hoje, né? Faço essa homenagem ao Dr. Sanches. Qualquer ocorrência que envolva o advogado hoje, independente de ser crime funcional ou não, a OAB vai lá e acompanha ele. Desde uma lei seca, um acidente de trânsito que ele tiver envolvido, a prerrogativa acompanha. Doutor, mas não tem nada a ver? Tem, porque a OAB defende a Constituição, presunção de inocência. Estão dizendo que foi uma embriaguez, estão dizendo que foi um acidente que ele cometeu, estão dizendo que foi uma violência doméstica, estão dizendo que foi um tráfico, estão dizendo que foi um homicídio. Mas, em Constituição, a decisão é que hoje acompanha o advogado em qualquer ocorrência que ele tiver. A gente teve um exemplo prático esses dias, né, nas redes sociais, que um delegado foi até o escritório da advogada, prendeu ela em flagrante e sem o acompanhamento da OAB também. Em flagrante mesmo. Flagrante. Foi. Ele disse que prendeu em flagrante. Né? Deve ter saído alguma essência ali. É. Agora imagina se a colega advogada não tivesse filmado. Exatamente. O que poderia dizer, né, que aconteceu que às vezes se distorcia da realidade. Eu acho importante falar desse tema das prerrogativas aqui para quem está nos assistindo, exatamente por isso. Porque às vezes tem muitas pessoas que se formam ali na faculdade, quer atuar na defesa criminal ou qual outra área que seja, e não conhece que os advogados eles têm direitos, né, assim como as outras áreas também, né? Todos nós estamos amparados pelos nossos direitos e deveres também. Então é bom destacar essa atuação que é amparada pela ordem. E eu aproveito sobre isso que tu disseste agora, eu não tive essa oportunidade, mas eu falo para os colegas advogados. Doutor Nando, qual foi a dificuldade? Eu não tive nenhuma sombra. Eu não tive ninguém para eu falar assim, ó, vamos comigo, deixa eu te acompanhar, né? E eu falo assim, quem tem a ideia hoje de iniciar no criminal, não sei se todos os colegas são assim, mas procura. Eu vou procurar doutor Nando, uma pessoa que eu muito admiro na advocacia criminal, não menosprezando os outros, longe de mim, uma pessoa que eu tenho muita admiração, o Dr. Marcos Vilela, que é um dos advogados bem renomados aqui em Porto Velho, que é da atuação do júri, que era justamente uma dessas áreas que eu almejo muito, mas como eu te falei, em 10 anos só fiz um, porque tem diversas particularidades. E o que eu recomendo para quem tem essa ideia do mundo criminal é peça, seja humilde, procure um colega com mais experiência e acompanhe ele, para começar acertando, não começar errando. Sim. Né? E entrando agora um pouco sobre a questão ali na atuação dos processos, falando um pouco sobre o lado da vítima. Em casos que tem, né, a gente falou ali, tem alguns crimes que tem essa atuação da vítima, tem outros casos que não. Como é que funciona essa questão quando a gente está do lado da defesa? A que ponto a vítima a gente pode usar como tese de defesa? A que ponto isso ajuda, atrapalha? Tem alguma atuação assim no dia a dia, na prática? Hoje já não pode mais, né, dizer que a vítima contribuiu para o crime. Até certa data podia dizer que a vítima tinha contribuído. E o clássico era, com a devida vênia às senhoritas, era quando a mulher estava com o short. Por exemplo, a mulher saiu do carnaval, foi com o shortinho aparecendo na polpa da bunda, de barriguinha de fora. E então tinha as teses pretéritas, eram nesse contexto que a vítima tinha dado causa ao crime sexual ou algo do tipo. Então hoje não se usa mais isso. Mas tem sim. De dentro de um processo você pode extrair do próprio depoimento da vítima fatos favoráveis ao seu cliente. Controvérsias, por exemplo. Controvérsias, né? E eu falo assim, o segredo do processo é a cronologia. Hora, data, momento, ocorrência. Entender ali como ele funcionou, e depoimentos. E hoje a gente conta com, principalmente em casos de crimes sexuais, a gente conta com o núcleo de psicologia do próprio Tribunal de Justiça, que não quer descredibilizar, mas a dificuldade que a gente encontra é que às vezes o cliente ele consegue pagar seus honorários, mas na hora de pagar um perito, né, que nós chamamos de fazer uma contraperícia, um assistente técnico, as pessoas acabam não querendo formalizar essa contratação para ser um assistente técnico no processo. Entendi. Mas já está ajudando bastante, principalmente o núcleo de psicologia do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que é o que eu atuo, já está ajudando bastante. E com base no próprio depoimento que ele escolhe das supostas vítimas de diversos processos, dali você já extrai ali bastante coisa para ajudar na tua tese de defesa. Você vê que a cronologia, a ordem da memória é totalmente controversa. Sim.
E ali na questão, como o doutor já tem bastante experiência, são 10 anos aí nessa área, para quem deseja começar, algum acadêmico aí que tem essa visão, que quer advogar na área criminal, qual é o principal erro que os advogados no início acabam cometendo, que o doutor pode deixar aqui até de exemplo para as pessoas não cometerem? O principal erro, eu tenho que ter cautela para falar isso. Um dos principais erros e dificuldades que eu vejo, que eu já ouvia no banco da faculdade e vejo hoje ainda na advocacia, e principalmente depois que eu estou na ordem, né? Estou na ordem há 5 anos, e a gente vê que é uma mazela da advocacia. Um dos principais erros dos advogados é se aventurar e não precificar o valor correto da sua função. Entendi. Um dos maiores erros dos advogados no início da profissão é achar assim que eu estou começando hoje, eu não tenho como cobrar igual o advogado do pessoal lá do STF está cobrando. Pode. É o mesmo serviço, é a tua competência, mas o que eu falo para os colegas, eu digo, respeita pelo menos a tabela da ordem, já é um grande começo. Sim. Porque senão senão daqui a pouco tá pagando para trabalhar e você não se insere no mercado de trabalho. Sim. Voltando um pouco para a fase de investigação, o que um advogado ele não pode deixar passar lá no início da investigação, no processo, o que é essencial? Eu, quando comecei a advogar, se eu fugir, me chama de novo que eu volto. Desde que eu comecei a advogar, eu tenho essa cautela. Eu gosto de pegar o meu carro e ir lá onde aconteceu o suposto crime. Mas até quando é dentro da casa, quando é dentro do hotel, quando é dentro do mercado, qualquer sim. tipo de crime, seja de droga, de qualquer coisa. que seja, você tem que... O advogado já tem que pensar igual o policial investigador. Por onde é que o delegado começa? Lá do crime. E você sai, faz o itinerário, vê se tem câmera, vê se realmente vê a sinalização, vê a iluminação. Você tem que começar dali. O que eu vejo alguns colegas que às vezes a gente tem contato é que só olha ali pro papel no processo, sim, pega o processo e fica ali. Eu digo, não, isso daí, quem faz daí já, com todo respeito, quem faz isso já é o Ministério Público e juiz, que eles não têm condições de eles irem lá, até porque o juiz não pode, né? Sim. Né? Mas eu acho que o próprio promotor, delegado, advogado ou defensor tinha que ter essa oportunidade de ir, conhecer em loco, pegar lá do começo até o fim, mas infelizmente alguns profissionais se amarram só no que já está escrito. Aí fica ali dentro do processo procurando a própria resposta do crime está lá no local. E é uma atuação muito da defesa, né? Que consegue extrair essas situações que não estão ali nos autos para poder fazer toda a diferença num processo. É muita responsabilidade. Eu acho que às vezes a gente vê alguns colegas, tem pessoas que pensam que é só fechar um contrato com o cliente, acompanhar na delegacia e fazer, depois na audiência, depois isso. Não. Hoje exige e sempre exigiu muito. Esse é o diferencial às vezes que as pessoas querem ir para o mundo da advocacia criminal e depois voltam. É uma profissão árdua? Não. Quando você se identifica, não é árdua. Fica árduo quando você quer ser igual a alguém que você já viu e depois você sente o peso da profissão, aí você desiste. Sim. E acaba se baseando no outro, é aquilo que a gente comentou em alguns podcasts, que a gente pode se inspirar em outras pessoas, né? Não se comparar. E às vezes a gente acaba se comparando, querendo ser igual àquele outro, mas a gente não faz o mesmo esforço que o outro. Então, a atuação ali de realmente ir atrás, pesquisar, estudar, faz toda a diferença num processo de tese e tudo mais. Porque não acontece que fechou o contrato ali, não vai acontecer a mágica e tudo vai se resolver, né? As teses não vai aparecer como um toque de mágica, vai realmente sendo construída dia a dia, igual o doutor falou, no caso, demorou de 6 a 7 anos, né? Para conseguir aquela tese. Olha, os processos estavam caminhando, né? Mas aquela tese da evasão de domicílio, que o STJ já reconheceu, o STF já ratificou, o judiciário, o juiz Acorra, né? Não estava reconhecendo, então teve um juiz, né, de uma turma de juízes que assumiram e já veio, o judiciário hoje já está seguindo mais as orientações do julgado da jurisprudência das cortes superiores, então já está ficando mais sedimentado, senão é o famoso enxuga-gelo ou o encarneiramento, né? Já ouviram essa pronúncia? Não. Encarneiramento é aquilo, é um carneiro atrás do outro, aquela mesma coisinha. O pessoal ouve encarceramento, né? Aí vira o encarneiramento. É igual disso, se eu pegar uma receita de bolo de chocolate, não vai sair bolo de banana, não vai sair bolo de cenoura. Então,
para mudar o resultado, tem que mudar a receita. Sim. E como que você equilibra a técnica jurídica com a narrativa dos fatos para poder convencer o juízo? Agora tu me pegou pelos pés, descalço. Tem alguma viu? técnica que você usa, assim, um jogo de cintura? Olha, é como eu falei agora há pouco, tem coisa, menina, que não vai dar para explicar. Eu acho que é a prática do dia a dia. processo ali, né, naquele eu tive caso. um cliente em Goiânia que eu falo assim, o mais legal da vida é você assumir com quem você aprendeu. Sim. Eu não sabia, eu ia falar besteira aqui. Depois edita, viu? Tá. Eu advoguei para um cliente em Goiânia, e o cara jovem, mas bem, até da área do marketing. Ele usou uma palavra flow e eu não sabia o que era flow. Uhum. E aí depois a gente conversando, né? Soltei ele lá em Goiânia, e a gente veio para Rondônia de carro. E foram 2 dias de muita conversa, dirigindo o carro, fiz questão de vídeo. E ele falando do flow, do flow, do flow, do flow. Então, meninas, o que eu respondo para vocês é isso. Na profissão, às vezes, não é técnica, não tem um checklist para você seguir, principalmente na advocacia criminal. Cada processo é um caso diferente, mas tem hora que você entra num flow. E aí, sabe, quando vai tudo fluindo ali, você se encontra e tudo vai funcionando. Você vai vendo brechas, vai vendo alternativas onde você não encontrava. Então, é uma questão de identificação. E assim, o doutor falou que cada caso é um caso, mas tem algum momento no processo que ele é decisivo? Por exemplo, é na fase de investigação, é ali na audiência de instrução, é em recurso? Qual fase do processo que ela, sim, é mais decisiva? A gente sabe que cada caso é um caso, mas tem alguma parte, assim, que a gente pode levar de uma forma geral que, para quem está nos assistindo, para operadores de direito que tem, acadêmicos, né, que tem interesse de ir para essa área, que ele tem que ter essa atenção maior? Tem, como eu falei ainda agora há pouco, desde o início, igual quando eu falei do caso do cliente que vai no escritório. Ele não pode deixar em momento nenhum de ter um advogado, tem que ser desde o princípio. E dependendo da prática, da persuasão, do flow do advogado que vai estar atuando no processo, ele já consegue cancelar o processo já na central de flagrantes. Essa aqui eu vou contar, essa daqui não, para vocês entenderem. Já tive lá no processo a anulação por violação de domicílio, e eu tive um cliente que ele não subtraiu, ele não receptou o bem, né? É até um caso engraçado. Ele estava em frente à casa dele fazendo um churrasco, e aí veio um rapaz numa bicicleta com um saco de cimento, já num saco de serrapilha rasgado, e tinha pegado numa construção velha. E aí o rapaz veio, parou na frente da casa dele e pediu um prato de comida. E ele deu a comida pro rapaz. E aí o rapaz falou assim, ó, e esse cimento? Não, eu achei ele na lixeira e ia levar para casa. Não, encosta o cimento aí, senta aí e come aí. E a pessoa deixou o saco de cimento lá furado, comeu, fez a refeição que esse rapaz entregou para ele, e o rapaz foi embora. A polícia passando, fazendo ronda pelo bairro, viu um rastro de cimento e foi até onde o rapaz estava. E aí ele falou, ó, não, o rapaz pediu um prato de comida aqui, deixou, o cimento estava fora da residência, e aí a polícia mesmo se levou ele para a central de flagrantes por receptação. Nossa. E aí é o momento crucial. Eu falei assim, qual é o momento? Ali, naquele momento, tive o flow que eu aprendi com o meu cliente, mas ainda não tinha encontrado esse cliente na época, né? O do flow foi depois disso. Mas naquele momento deu um flow e eu conversei, doutor, não tem cabimento. Saco de cimento fora da residência. Tem uma trilha de cimento. O próprio cliente falou que ele não comprou em momento nenhum. A pessoa deixou o cimento lá do lado de fora da casa dele, no muro, na rua, fez uma refeição e foi embora. Então, ali, entendeu que não teve a receptação culposa e nem receptação dolosa, ou seja, não teve crime nenhum. O delegado entendeu a argumentação naquele momento e falou, vou mandar para uma especializada. E aí manda para a delegacia especializada e 2018, o processo nunca fluiu. Arquivo, inquérito, né? Sim. Então, assim, tem um momento, sim. E qual é a importância do silêncio do acusado nesse momento? Igual o senhor estava explicando que teve um inquérito que o acusado fez sem a presença do advogado. Até onde o silêncio, ele beneficia ou ele prejudica o acusado? Eu sempre uso, na atuação, eu digo, eu só peço para o cliente ficar em silêncio quando realmente a situação dele já está bem crítica e o que ele usar naquele momento ali vai só prejudicar mais ainda. E às vezes o silêncio na fase de flagrante, que é na delegacia, às vezes ele é mais benéfico para o cliente porque a pessoa ela já está presa, está enclausurada, ela não vai conseguir raciocinar. Às vezes você acha que perguntou para ela, ela acha que respondeu aquilo,
E às vezes depois que você sai dali da sala da autoridade policial e vai lá para a cela para falar com ele normalmente, ele passa a te perguntar umas coisas. Eu falei, não, mas você respondeu isso e isso. Ele falou, não, mas não era isso. Nem lembro. Então, mais. se eu tivesse que fazer um checklist para ensinar alguém, igual hoje as pessoas fazem, né? Do flagrante até a audiência de custódia. Vai dizer, do flagrante, cala a boca. Silêncio. Silêncio. Porque o ânimo está exaltado. Sim. E pode ter casos também que às vezes a pessoa, ela realmente não fez nada daquilo que está sendo acusada, mas pelo nervosismo, às vezes ela fala casos que não aconteceu na realidade pelo nervosismo ali. E principalmente por estar, às vezes, perante uma autoridade policial e tudo mais. Às vezes as pessoas só de ver alguém ali fardado já dá aquele medo, E eles, né? e eles não lembram, dá uns brancos, tá? Eles ficam lembrando, é igual um jogo de dama. Um quadradinho branco, um quadradinho preto. Ele vai lembrando as coisas paulatinamente. E aí depois sai que o réu, depois, e o depoimento dele estava inconsistente, e aí acaba prejudicando. Agora tem casos que o cliente fala, né? Eu tinha um caso que a polícia invadiu um lava-jato e meu cliente estava lá. Não sei se vocês conhecem a lavagem especial de um carro. Lavagem especial do carro arranca tudo, banco, teto, tudo. E tem cliente que realmente assim, é chato, né? Ele quer ficar lá esperando fazer a revisão do carro dele, a troca de óleo da moto, o carro para lavar ele fica esperando. E meu cliente deu azar de estar no lava-jato. E a polícia invadiu e tinha droga no lava-jato. E aproveitando que a gente estava falando sobre prisão em flagrante, uma dúvida que as pessoas podem ter, né? A prisão em flagrante, ela sempre significa condenação? Não, até por causa, como a gente falou agora há pouco, né? Nós temos instituições, nós temos a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Judiciário e a OAB, que defende a cláusula pétrea da Constituição, né? A contraditória, a ampla defesa, a presunção de inocência. Então, o flagrante, ele não quer dizer que a pessoa vai ser condenada ao final do processo. Então, para alguma pessoa que está passando por uma situação, né, que vinha acontecer, uma situação hipotética, quando tem ali uma situação onde envolveu uma prisão em flagrante, ela pode, né, ficar calma, procurar um advogado e verificar essa situação, porque às vezes nem sempre é um caso de condenação. É importante ela ter essa informação. É porque a legislação ela prevê isso, né? Que é tanto flagrante e como às vezes não tem o flagrante, mas a pessoa é convidada posteriormente a comparecer na delegacia, ela pode ser indiciada. Doutor, mas indício também já vai condenar? Não, já falei, tem indícios. Tem indícios que tu vai casar, né? Mas pode ser que o marido fuja no meio do caminho. Aí esse elemento já não tem mais. Não vai ter. Vamos agora para uma dinâmica que a gente tem no nosso podcast, uma dinâmica bem tranquila. Pode falar do direito, mas não necessariamente. São perguntas simples e aí o doutor pode responder com uma palavra ou de forma mais breve. Uma qualidade essencial para quem quer crescer no direito? Dedicação. Dedicação e acreditar. Sem dedicação ninguém chega a lugar nenhum. E um erro comum de quem está começando? Como a gente falou agora há pouco, não é se espelhar nos outros. É querer ser o que aquele outro profissional é, o que eu falei com a colega tua aqui mais cedo. Eu usei o exemplo daquele filme Em Busca da Felicidade, do Will Smith. Ele pagou o preço, vocês já assistiram? Já? Não, eu não assisti ainda. Então assim, ele queria ser igual aquele CEO lá da empresa, não me lembro direito. Mas olha o que ele passou, dormiu na chuva, dormiu no sol, dormiu em abrigo com o filho. Será que valeu a pena? Será que às vezes vale a pena você se sacrificar por uma coisa que não é para você? Tudo tem um preço. Então eu digo, não se aventurar, é acreditar e fazer o que realmente vai lhe vestir, o que realmente vai valer a pena para trazer um calor quando você precisar e para te reservar de um frio quando você precisar. Não corra atrás do que você não precisa. O status, ele é bom. Tem gente que acredita. Eu gosto dos resultados e o que me satisfaz, que aí eu volto a dizer, eu falo às vezes, o flow, quando você encontrar o flow... Tem que suportar o processo. E uma palavra que define a trajetória do doutor? Fé. Pode ser duas? Pode. Fé, humildade, persistência, choro, lágrimas, que é redundante, mas é isso. E nunca desistir. E entender o que realmente lhe serve, o que realmente lhe conquista, o que realmente lhe satisfaz. Eu vou te falar, eu não estaria aqui hoje, nesse feriadão com vocês, se não fosse pelo amor que eu tenho à minha profissão. Exatamente. Antes da minha profissão, minha família, com certeza. Sim. E um
livro que o doutor indicaria? Qualquer livro. Para mim, o que me convenceu, e você não lê mais nenhum, também falei para tua amiga aqui hoje de manhã, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. É o melhor livro que eu já li. Eu já li Ficar Rico em 12 Meses, eu já li Pai Rico, Pai Pobre, Pai Lascado, Pai não sei o quê. Para mim, quem lê A Sutil Arte de Ligar o Foda-se é um livro muito bom. E eu nem gosto muito de ler, eu só leio o que eu gosto, né? Uhum. E outro que tem é Todo Mundo é Incompetente, inclusive você. É um livro de 1986, Peter e alguma coisa, e quem fez até a ilustração dele foi o caricatura lá, o Ziraldo. É um livro muito bom também, que ele fala dos estágios de incompetência. E eu peço licença só para fazer um exemplo. Esse livro ele fala que você é um ótimo envasador de água. Só que na hora de te promover para ser gerente do envasador de água, aí você descobre que você não nasceu para ser gerente e nasceu para ser envasador de água. E não adianta você querer algo que não é para ti. Que é o que eu falo, só vai pra praia se tu souber nadar. É verdade. Senão vai levar caldo. E a gente já teve muitos conselhos aqui, mas para encerrar de forma breve, se o doutor pudesse deixar um conselho para os acadêmicos de direito que pensam em atuar na defesa criminal, na área da advocacia, qual conselho que o doutor daria? Conselho que falo para qualquer pessoa, né? Tenta. Se identificou e não é tua praia, faz outra coisa. Eu vim numa turma de 60 acadêmicos na Uniron, e um professor falou isso, eu nunca esqueci. Ele falou, ó, vocês são 60 alunos. No próximo semestre, 40% já não vai se identificar, já vai sair fora. E no final, no máximo, 30% de vocês vão conseguir passar na ordem, exercer a função. E depois de um certo tempo na profissão, vocês vão ver que nem 15% está atuando. Não estou dizendo que ele disse, não estou dizendo que vocês são incompetentes, questão de identificação. Sim. E é isso que eu falo. Então, a dica que eu dou é tenta. Se vê que não aguenta pagar o preço. E principalmente, se não se identificar, não fica. Sim. Senão vai cair nas histórias. Aí hoje nós tem o Migalhas, né? Tem o Migalhas e tem um outro lá, que é do direito, que joga as pérolas do direito, né? E é igual na medicina. O mau médico, ele vai esquecer um bisturi do paciente. Sim. O mau advogado criminalista, ele vai aumentar a pena do cliente. É verdade. Um mau advogado trabalhista, ele vai aumentar a sentença condenatória da ação trabalhista. Um mau advogado na seara de família, ele vai destruir uma família. E pensar o seguinte, nós advogados, a gente resolve alguns problemas de acordo com a lei, só que se a gente não souber utilizar a lei da forma correta, a gente acaba prejudicando o cliente da gente. Exatamente. E para encerrar, a gente gostaria de entregar um presente pro doutor em forma de agradecimento por ter participado do nosso Se eu soubesse que tinha presente, eu tinha vindo antes. Tem presente. Pode abrir aqui já ou abre em casa? Fica à vontade. Mas é tão delicado pra mim que eu sou bruto. O uísque? Pô, cara, aí. Muitíssimo obrigado. Um agradecimento especial aos nossos parceiros, Café Rio Brilhante, e também o Queijo 4 Cachoeiras, do Grupo Gilberto Miranda da Gima. Queijo eu gosto. Agenda, Café Rio... Rio Brilhante. Rio Brilhante. Isso. Aqui é pudim? São balinhas de coco. Balinha de coco. Muitíssimo obrigado, viu? Espero ter atendido a altura da entrevista de vocês. Foi ótimo. Se estiver errado, eu volto para corrigir. Foi maravilhoso. Nós agradecemos. Isso. E é essa troca que a gente espera da Semana Jurídica da Finca Jaru, com experiências e conversas do dia a dia. Muito obrigada, doutor Nando. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Essa troca de experiências, de informações, de conselhos, com certeza muita gente vai levar para a vida. E eu agradeço a oportunidade e eu gosto de finalizar sempre com essa minha tríade, né? Sucesso, saúde e sabedoria sempre. Amém. Com esses três ninguém perde nada na vida. Exatamente. É verdade. E para você que está nos assistindo, não esqueça, todo último sábado do mês, às 6 horas, nas nossas redes sociais, tem um novo episódio do podcast.